Graças a Deus por elas. Meus irmãos, estamos vivenciando esse tempo de celebrações mais do que especiais, porque é o mês de aniversário da nossa igreja. E nós não poderíamos passar aqui sem receber esse irmão. Só não vamos dizer, né, que nem aquele velho, né, ó, meu irmão de fé, amigo, camarada, mas meu irmão no Senhor. Deus abençoe meu irmão Marcelo. Gente, no final eu compartilho mais com o Marcelo algo que eu acho que eu não compartilhei com a igreja, mas enfim, no final eu falo, eu quero que vocês estendam as mãos para esse querido amado. Mas em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela presença do teu filho amado aqui, Senhor. Tu conhece o coração, a dedicação desse teu servo. E nós temos essa gratidão de hoje poder receber e poder ouvir a tua palavra ministrada através dos seus lábios. Então, que quando ele abrir a boca, a tua palavra venha para o coração da tua igreja. E que ela não só venha, Senhor, mas que ela venha a germinar, a frutificar e causar transformação na vida da tua igreja. Nós queremos avançar. Para isso, ministra aos nossos corações. Abençoa a vida de Marcelo, de Paulinha, de Mate, o seu ministério. Continua com a tua mão poderosa cuidando de cada passo do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Valeu, amigo, pastor Wilton, e todos os meus amigos aqui de Camará. Felicidade de estar aqui, estava com saudade. E é sempre uma alegria, né, poder vir ministrar a palavra de Deus, sobretudo quando é novembro, que é mês de aniversário. Aí o Wilton acha que eu vim aqui para ministrar. Eu vim aqui foi comer bolo, porque aniversário é para comer bolo. Já comi uma fatia ali, viu, de bolo, mas aniversário é sempre legal, né, gente? É sempre um retrospecto daquilo que tem acontecido, né, ao longo dessa caminhada. Quantas coisas já foram vivenciadas a partir dessa comunidade aqui. E é sempre uma alegria, uma honra poder estar participando aqui desse aniversário. Até 10, 20, 30 anos, pode chamar, que enquanto eu tiver saúde e vida, eu vou estar comemorando, comendo bolinho aqui. E a gente segue, né, comemorando esse 5º aniversário de Camará. E aniversário é sempre bom. Eu sempre digo o seguinte, é legal você receber, quando é o seu aniversário pessoal, né? Você recebe as felicitações do pessoal, e você vê, às vezes, o quanto você é amado, o quanto é querido, né? É sempre um dia especial para a gente. Mas também é um dia para você olhar para trás e poder celebrar tantas coisas que já aconteceram. E também você olhar o presente, ver o que lhe fez chegar até aqui e, sobretudo, daqui para frente, o que é que vem por aí, como a gente pode ressignificar tudo o que tem acontecido e poder seguir marchando, né? E aí a gente tem refletido desde a semana passada sobre essa importância de continuar avançando na formação de uma igreja saudável, né? Que viva com relevância, com ousadia, que viva a missão integral aqui nessa região pela qual essa igreja nasceu. E ninguém chega a lugar algum se não tiver um alvo, né? Se você não tiver o alvo, você não sabe para onde você vai marchar. Então, na semana passada, abrindo esse mês especial de aniversário, o pastor Jason esteve aqui falando sobre a importância da igreja avançar vivendo com propósito. A igreja não é para viver de qualquer jeito. Existe uma proposta de Deus para a igreja. E Jason falou isso aqui baseado no último capítulo do livro de Mateus, quando Jesus forma a grande comissão, ide por todo o mundo. Então, essa grande comissão foi formada há mais de 2000 anos, nós fazemos parte dela, a igreja Camará faz parte dela. Então, Jason evidenciou essa missão, que ela precisa ter uma visão clara e um foco bem definido. Porque isso faz toda a diferença na hora de se atingir as expectativas que Deus tem para a sua igreja e para essa igreja também, para essa comunidade. De Deus agir na vida das pessoas que vão ser alcançadas por aquela comunidade. E isso é maravilhoso, assim. É como se diz assim, é a cereja do bolo. Não é só sobre trazer pessoas para a igreja. Não é só sobre levar pessoas para um cursilho. Mas é ver e poder ser testemunha de Deus agindo na vida das pessoas. Essa é a grande função da igreja.
A igreja existe para aproximar pessoas a Jesus. E em Jesus nós somos transformados. E você poder ser testemunha disso é um privilégio. É um privilégio. Mas o fato é que a gente não pode só romantizar metas dessa natureza. Você foca um alvo, coloca até metas, mas não é nada romântico. Da vontade até a vitória, para avançar existem desafios e dificuldades que se levantam. E não se levantam de agora, acontece isso há 2000 anos, desde o surgimento da igreja primitiva. Perseguições, obstáculos e lutas das mais diversas. Mas a boa notícia é como diz o louvor: ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E com Camará não é diferente. Por isso, mais do que nunca, cada líder, cada membro, cada pessoa que compõe essa família Camará deve continuar prosseguindo com perseverança e comprometimento, que são dois elementos fundamentais para que a gente avance de forma saudável. Hoje eu queria compartilhar com vocês e refletir sobre o tema que foi proposto, que é uma igreja que avança para o alvo. Ela vive a resiliência e supera desafios. Ela vive a resiliência e supera desafios. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele nos encoraja a não se contentar com o que já foi conquistado até aqui e continuarmos a corrida que nos é proposta como igreja, sempre olhando para frente, sempre olhando para um alvo. Ele disse assim lá em Filipenses 3: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo é preciso resiliência, é preciso superar todos os desafios que se levantaram, se levantam e vão se levantar ao longo do caminho. E para continuar essa mensagem, eu queria convidar você para mais um tempo de oração. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus, por essa tarde, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que Tu trouxeste aqui. Por mais que tenha havido um convite ou um desejo, a gente sabe que é Tu quem as atrai. Porque essa Tua palavra que é tão maravilhosa, tão poderosa, Senhor, ela precisa chegar aos nossos ouvidos. E Tu nos atrai para que possamos ser ouvintes dessa Tua palavra. Que essa palavra gere transformação, gere inquietação em nossos corações para que possamos continuar seguindo como igreja. Por isso, qualquer distração, qualquer pensamento, Senhor, que venha nos roubar, que Tu já tem reservado para cada um de nós, que Tu possa estar lançando fora, Senhor. Que a gente possa estar se deleitando naquilo que Tu já tem reservado para cada um de nós nessa noite. E assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa foto que eu vou mostrar aí, a primeira, eu sempre trago umas fotos, né? Esse aqui foi dia 24 de julho de 2016. Esse foi o primeiro culto na Anglicana Zona Norte. Estava cheio de gente aí, porque tinha um bocado a gente contratou, não. Tinha um bocado de convidado, né? Mas tinha um bocado de convidado. Mas esse foi o primeiro dia da igreja Zona Norte. Ela nasceu fruto de um desejo de muita gente que morava aqui na região norte, mas congregava lá na Paz Piedade. E aí um pequeno grupo veio para começar a história dessa igreja, implantar essa igreja. Nesse grupo estávamos eu, o Wilton, Marcília, mais algumas pessoas. E ali naquele dia, também na Anglicana Zona Norte, que já era uma extensão da Paz Piedade, ali começava também um sonho dessa igreja Camará. A igreja Camará que começa a partir de uma realidade vivenciada lá na Zona Norte, começava a ser gerada ali no coração de Deus. E aí, poucos meses dessa igreja Zona Norte acontecer, a gente tinha uma pequena rede de células, e aí, passa aí, Suzana, aí já começou uma célula aqui em Camaragibe, logo no final do quinto mês da existência da AZN. A gente já está com mais de 9 anos da igreja. O Wilton e Marcília começaram essa célula
aqui na igreja Camaragibe. E a partir daí vieram cursilhos, eventos de casal, outros tantos, e um zelo sem igual, assim, pelas pessoas que se achegavam na célula. Tomás, Luísa, Bira, Wilka, que está lá, né, Josevaldo, né, era da célula de pátio, mas foi se integrando depois com o Rô. E quantas pessoas foram nascendo a partir dessa realidade, com todo o zelo de uma célula que depois, né, foi se multiplicando. E esse pequeno grupo foi crescendo, as portas se abrindo, até que uma grande oportunidade surgiu para alugar aqui esse ponto. Só que havia um grande detalhe. O ano era 2020 e o Brasil e o mundo passavam pela dificuldade, pelo difícil tempo da pandemia da Covid-19. Mas não é assim a história da igreja, né? Aí algumas imagens, aqui é o Wilton retirando a placa de aluga-se, ele mesmo foi lá tirar no ato profético, e assim começou a história daqui da igreja de Camará, em meio a essa questão da pandemia do Covid-19. Aí, como eu falei, mas não é assim a história da igreja, como eu já disse. Em meio a encruzilhadas, o cristão ele precisa se posicionar em fé, conforme o mover do Senhor. São nas encruzilhadas que a gente é mais exigido em relação à nossa fé. O que é que a gente vai fazer, para que lado a gente vai seguir? No texto que o pastor Wilton leu agora, um outro grande líder que muito nos inspira, passou por uma das maiores decisões da sua vida. Josué, um brilhante militar, um cara totalmente submisso a Deus. Ele era o braço direito de Moisés e peregrinou por 40 anos no deserto, junto com o povo de Israel até a terra prometida. A bronca é que nessa peregrinação... Opa, peraí que o texto foi embora. Nessa peregrinação... Deixa eu só chegar aqui. Nessa peregrinação, Moisés ele faleceu. Cerca de 38 anos dessa peregrinação. Ou seja, o povo estava quase para chegar. Moisés faleceu. Um sonho de décadas parecia ir por água abaixo. E aí nesse cenário, e assim disse Deus a Josué, no versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O mesmo Deus de Josué, que estava com Josué naquele tempo, ele está aqui hoje, para nos lembrar sobre a importância de continuarmos seguindo em frente, como igreja. Não importa o desafio que vai aparecer no dia a dia, nós não precisamos temer, mas nos posicionarmos no Senhor e marcharmos adiante. Então, eu queria que você acompanhasse comigo algumas reflexões aqui sobre isso. Para ser resiliente e superar desafios, eu preciso me posicionar de alguma forma. E atitudes que a gente deve ter como igreja, para avançar com resiliência, adaptando-se e aprendendo com as experiências, em vez de se deixar abater. Então, o primeiro posicionamento que é preciso ter, baseado nesse texto de Josué, é sobre crer nas promessas do Senhor. Crer nas promessas do Senhor. E aí promessa, da parte do ser humano, por exemplo, é algo até banal nos dias de hoje, né? A gente não consegue cumprir nem o almoço que a gente prometeu com fulano, né? Oh, vamos tomar um café. Aí fica aí, né? Eu estou há 2 anos tentando marcar um almoço com o Wilton e a gente não consegue alinhar esse almoço, né? Porque promessa da parte da gente é fácil quebrar. Mas para o Senhor não. Promessa para o Senhor é um compromisso do próprio Deus que é fiel e imutável. Então, quando Deus promete, esqueça as promessas que já fizeram para você. Que você sabe que são muito frágeis, que vão falhar. As promessas do Senhor, elas são reais. E quando Deus declarar algo para a sua vida ou para a vida da igreja, pode anotar aí que vai se cumprir. Assim foi com Josué. Depois da morte de Moisés, diz a palavra, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés,
todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Nessa palavra, quando a gente olha, tem expressões que saltam aos olhos. Quando Deus diz, prepara-se, a terra que eu estou para te dar, como prometi a Moisés. Então Deus é enfático na sua promessa. E ele ainda define o limite do espaço que o povo herdaria. Ou seja, a vitória já estava dada. Mas para isso, Josué e o povo deveriam o quê? Pôr os pés. E seguir crendo. As promessas do Senhor, elas exigem fé e ação da nossa parte. Aquilo que Deus tem prometido para você. Você simplesmente guardou numa gaveta? Ou você tem se movido ao encontro dessa promessa? Então, se eu creio na promessa de Deus, aquilo já está guardado para você. Existia uma promessa para essa igreja, que já estava guardada para essa igreja, mas precisava seguir em ação e fé. A fé é o fator que vem, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. E aí Deus vem com a fé dele, porque a nossa razão humana teme, como Josué talvez tenha tremido na base. Gente, a gente está falando aqui, não é uma travessia de, vamos pegar 10 cabos aí e atravessar ali o rio. Eram 2 milhões de pessoas. Era um sonho de décadas. Era uma promessa que já havia sido feita e que precisava se cumprir. Mas para isso, Josué precisava marchar adiante. Moisés não lideraria, pensa comigo, a libertação de milhares de pessoas da escravidão do Egito a esmo. Nem tampouco Josué seguiria a missão após a morte de Moisés se a promessa de Deus não fosse tão clara. Se fosse apenas desejos de um pensamento humano, é melhor e mais prudente parar por aí, nem começar a travessia, deixar o povo cativo no Egito. Olha a bronca que Moisés se meteu. Mas Deus falou com ambos, e isso muda tudo. Quando a promessa é real, é impossível ficar parado, porque vidas estão em jogo, salvação de almas, transformação de um presente e de um futuro, novas histórias a serem reconstruídas à luz da palavra. Eu repito, quando a promessa é real, é impossível ficar parado. É impossível você ir dormir, botar a cabeça no travesseiro e achar, será que foi comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Claro que passa e você pede para que o Senhor até testifique as coisas. Mas o nosso querido Josué de Camaragibe, pastor Wilton, seguiu. Havia uma promessa reservada da parte de Deus para essa igreja. Com o mundo em choque diante da pandemia, pessoas andavam carentes de amparo e esperança. E aí nesse cenário as portas dessa comunidade se abrem e realidade de famílias são mudadas a partir do evangelho libertador de Cristo. Quando Deus promete, precisamos nos mover. E quando nos movemos, é o Senhor quem faz acontecer. E que assim seja no continuar dessa igreja. Mas também para seguir com resiliência, em segundo lugar, é preciso eu ter um coração humilde e saber que eu preciso ser sustentado por Deus. Sustentado por Deus. Há uma frase que eu gosto bastante que diz que Deus não está comprometido com sonhos pessoais. Não sei se vocês já escutaram. Ou tem gente que fala assim, Deus não patrocina sonho pessoal de seu ninguém. Mas entenda, claro que podemos ter sonhos sim, pessoais, vindos, mas a palavra final ela vem do Deus único e soberano. O que ele expressa nessa frase, o que se expressa nessa frase que é dita, não por Deus, mas é que planos que se baseiam em desejos egoístas ou na pura... E Deus assim, vou patrocinar nada isso aí. Estou fora. Se quiser ir, vai por tua conta e risco. Em contrapartida, quando o plano nasce no coração de Deus, Ele é o maior interessado em prover recursos, seja financeiros, seja emocionais, seja espirituais, para que a obra avance para o alvo. Esse é o famoso hashtag Tamo Junto do Senhor. Tamo junto é muito bonitinho quando você escreve na rede social. Tamo junto, meu irmão.
Você bota lá no WhatsApp, né? Rapaz, estou vendo aí a sua luta. Hashtag tamo junto. Mas o tamo junto da gente é tão falho, feito as nossas promessas. Mas o do Senhor não. Quando as adversidades chegam, as necessidades gritam e a esperança ameaça ir embora, muitos não vivem o que postam. Por isso o suporte de Deus é fundamental na empreitada pela qual Ele mesmo nos chama a sermos resilientes. Olha só o que o próprio Senhor disse a Josué. No versículo 5 ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se você foi criança um dia e você escutou isso do seu pai, velho, você deve ter pensado, tô no lugar mais seguro do mundo. Imagina você escutar isso do próprio Deus. Imagina Josué escutando isso do próprio Deus. Como não ser sustentado por algo assim? Como não crer numa promessa e seguir sabendo que eu estou sendo sustentado por um plano que nasceu no coração de Deus, Ele me revelou e Ele quer que eu siga adiante. Aí sim, Ele vai te sustentar em todos e qualquer sonhos. A nova tarefa de Josué de levar milhares de pessoas a uma terra nova e estranha e conquistá-la não era uma tarefa qualquer. A gente não está falando dos tempos de hoje que saía todo mundo em caravana, nos seus carros, ônibus, não. O perrengue era grande. Todo novo trabalho é um desafio. E sem Deus ele pode ser assustador. Com Deus ele será uma grande aventura. E foi nesse tempo. Assim como o Senhor esteve com Josué, Ele está conosco quando enfrentamos provações durante abre aspas, a aventura. Podemos não conquistar nações, mas diariamente nós encaramos, pessoalmente como igreja, situações difíceis, dramas pessoais, tentações. Porém, Deus promete nunca nos abandonar ou deixar de nos ajudar. Ao pedir ao Senhor para que nos dirija, podemos agir com resiliência e superar grandes barreiras. Imagina a Anglicana Camará estar de pé financeiramente após 5 anos. O sustento vem do Senhor. Levantar servos nessa força-tarefa de mais de 250 cultos dominicais, 250 reuniões de célula de 2020 até aqui. Porque é o Senhor que toca corações comprometidos. E o cursilho? Claro que eu ia puxar a sardinha para o meu lado. Nesses últimos anos, dezenas de... Quem aqui não fez cursilho ainda? Não, quem aqui já fez cursilho? Levanta a mão. Pronto, quem não fez agora, levanta a mão, só para ter um... Aqui, pronto. Para o ano vocês vão ver como é legal. Nesses últimos anos, dezenas de homens e mulheres fizeram cursilho a partir dessa igreja. E foram abençoados e abençoadas por esse lindo movimento. E a igreja chegou junto em várias necessidades, em pessoas que não tinham condições de pagar a ficha de inscrição, a ficha não, né? A inscrição. Se realizou bazar, se vendeu lanche, oferta para inscrições fossem pagas. E essa estratégia, esse cuidado, vem do Senhor. Porque quando o Senhor diz vai, e a igreja vai, Ele dá o sustento necessário para a igreja seguir. Você pode olhar e dizer, eu não tenho dinheiro. Ok, mas o Senhor tem. Eu não tenho condições de uma equipe poder servir determinado evento. Ok, talvez você não tenha. Mas o Senhor tem condições de levantar e tocar corações, porque foi Ele que patrocinou esse projeto. Porque esse projeto nasceu no coração de Deus, não no coração humano. E isso faz toda a diferença. O grande plantador de igrejas no Novo Testamento, Paulo, ele enfatiza uma proposta para que, como cristãos, possamos superar os desafios desse caminhar de vida. Paulo disse lá em Romanos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Em outras palavras, é a garantia que Deus é o nosso sustento de esperança, sobretudo em dias não tão legais. Deus é o nosso suporte na tribulação e Ele que nos dá paciência, através do fruto do Espírito, para a gente poder lidar com cada processo. Deus é o nosso apoio no perseverar da oração.
Oração que enche a vida de poder e o coração de paz. Tem sido claro o mover do Espírito Santo nessa família Camará. Não importa o tamanho da adversidade, o mesmo Deus que esteve com Moisés, Ele reafirma hoje, #tamo junto. Ele nunca vai esquecer ou abandonar essa comunidade dedicada e comprometida, porque ela nasceu no coração dele. Então sigam firmes vocês que fazem parte, nós que fazemos parte desse sonho, sendo sustentados por ele. Sigam firmes, ele tem patrocinado tudo isso. Mas ainda, em terceiro lugar, para eu seguir com resiliência, eu preciso viver em obediência à palavra. Viver em obediência à palavra. Aquilo que Marcília orou agora há pouco é uma realidade para cada um de nós. Aí você imagina um navio que sai do Brasil para a Europa. Para um navio poder fazer uma travessia num oceano gigante, uma coisa é você estar aqui e olhar para Ilha Itamaracá, você está vendo do outro lado. Quando você olha para aquela imensidão do oceano, você acha que o mundo vai acabar ali, né? Vai fazer uma curva e vai chegar na China, né? Mas é tão vasto que você vai chegar uma hora que você vai olhar para um lado e para o outro, você vai só ver mar. E aí, para você chegar, você precisa se basear em cartas náuticas, numa bússola ou um GPS, que ele vai delimitar e acertar a rota de navegação nessa imensidão que é um oceano. É um alvo que tem lá. Você quer chegar na Europa. Você não vai conseguir chegar simplesmente se você quiser. Você vai precisar de ajuda nesse sentido, de uma direção clara. Com o avião, a mesma coisa. Graças à tecnologia, você obedece os mandamentos dele por amor e por temor. Temor no sentido de ele é uma autoridade na minha vida e não é sobre medo. Quando esse posicionamento é assumido, a manifestação é visível através de atos de fé, amor e submissão. A resiliência e a perseverança passam a ser uma consequência desse gesto. Aí eu pergunto de novo, você ama a Deus? Obedeça aos seus mandamentos, como Josué também assim o fez, e foi bem sucedido por onde ele caminhou. E aí, por fim, para seguir com resiliência, eu preciso, em último lugar, agir com autoridade. Agir com autoridade. Espera aí. Espera aí que meu tablet está desobediente aqui. Deixa eu mudar aqui, botar no PDF. Tá passando no YouTube? Tá ao vivo? Não, senão eu ia dizer pro pessoal ir dando like aí, aperta o joinha. Enquanto... vai dando like aí, clica no joinha. Que quando você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem é relevante, vai encaminhar para várias pessoas. Eu não tenho programa não, viu gente? Mas é porque a gente termina aprendendo, né? Vendo o pessoal fazendo isso. Mas espera aí, tá chegando. Mudei aqui a plataforma aqui. Bom, quando a gente crê verdadeiramente nas promessas de Deus, a gente segue sustentado pelo Senhor e a gente decide viver em obediência à sua palavra, a gente recebe do Pai a autoridade necessária para agir como Ele deseja. Que entenda, se você não crê em Jesus, se você não toma posse das promessas dele, se você não crê que ele te sustenta, você segue sustentado por ele, para que tu quer a autoridade de Jesus? De outra forma, se você crê, você sabe que é sustentado, se você vive essas promessas, ele é maior interessado para que você haja com autoridade. Então, o medo vai embora, a coragem vem, e a convicção do Espírito Santo nos faz nos guiar em atitude. Aí diz o verso 10 e 11. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá.
Sabe, esse posicionamento, ele traz uma convicção no seu coração tão grande, que você sabe que você tem que agir. E você vai agir não como um ato de loucura, mas como um ato da convicção do Espírito Santo, que lhe move a fazer isso. Quando uma igreja nasce, quando um projeto de Deus nasce, ele traz convicções às pessoas. As pessoas, elas podem não enxergar no momento como vai ser feito, mas a visão é dada para que ele possa enxergar que vai acontecer. Às vezes, no decorrer, o Senhor vai mostrando os planos, mas é preciso crer e visualizar isso. E aí chega uma hora que você vai dizer, vamos, é hora de marchar. Quando Josué ordenou, se preparem para chegar à terra prometida, isso já era toda uma convicção dentro do seu coração. A fé, ela precisa se mover em ação. Deus comissionou Josué e a confiança dele no Senhor destravou todo o processo da conquista. Ele não ficou paralisado diante de um imenso desafio. Ele tinha experimentado décadas de sustento de Deus em meio ao deserto. Faltava superar apenas uma etapa. E Josué não hesitou. Em novembro de 2020, a Anglicana Camará começou uma grande e linda desafiadora jornada. 5 anos depois, é hora de se posicionar novamente e continuar seguindo. Tudo que vocês já experimentaram até aqui do Senhor é maravilhoso e é parte do processo. Mas a população aqui na região é grande. Muitos estão aprisionados em vícios, dores e feridas. E precisam ser libertos como um dia fomos no poder de Deus. Se tivesse tanta igreja como tem drogazil, eu acho que o mundo ia ser evangelizado. A gente precisa desesperadamente se importar com a dor alheia. A gente precisa desesperadamente ser igreja não só aqui nessas 4 paredes, mas ser igreja onde quer que o Senhor nos coloque. Existe uma paz de Deus que está desejosa em chegar em corações aflitos. Às vezes o nosso próprio coração está aflito. E a gente sabe que a gente tem acesso a essa paz de Deus. Mas pessoas não têm esse acesso. Pessoas não têm esse acesso a uma salvação eterna. A vida eterna, que a gente acha que é, quando nós morrermos. Não, é algo que a gente já está desfrutando em terra. É um virar de chave para algo que é sobrenatural. E que, quando você entende o verdadeiro propósito da salvação, que não é só uma salvação para a vida eterna, mas é uma salvação sobre Deus quer nos salvar de nós mesmos, porque se nós andarmos sozinhos, o nosso pecado, a nossa forma difícil, para não usar outra palavra, de ver o mundo, ela vai nos corroer. A salvação é muito sobre o tempo aqui na terra, que a gente vai desfrutar com Deus e pode ser diferente. E a igreja precisa avançar para que essa boa nova chegue a mais pessoas. Não importa o tamanho da dificuldade que se levante sobre aqui a igreja. Lembre-se que o nosso Deus é maior. Se diante de vocês não se abrir o mar, Deus vai fazer essa igreja andar por sobre as águas. O Mar Vermelho se abriu para Moisés, quando perseguidos. O Rio Jordão se abriu para o povo marchar para Canaã. Moisés colocou o pé e viu milagres acontecerem. Josué também colocou o pé e viu o milagre e a promessa se cumprir. E você? E você? Deus te chama hoje a pisar com fé numa nova estação dessa comunidade ou talvez numa nova estação da sua própria vida. Qual garantia que isso vai dar certo? Talvez você se questione. E aí eu trago a garantia expressa em Deuteronômio 31:6, quando ele repete: sejam fortes, sejam corajosos. Não se deixem intimidar, nem se preocupem com aquelas nações, porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Ele está no meio de vocês, não os deixará, nem os abandonará. Avance como igreja para o alvo. Viva com resiliência e supere os desafios que se levantarão no caminho. E para isso, recapitulando,
Creia nas promessas do Senhor. Ele é fiel e imutável. Deus prometeu, você tem certeza no seu coração, você colocou isso em oração e você já tomou posse dessa promessa, ela vai se cumprir. Seja sustentado por Deus. Não dê uma de autossuficiente. Não ache que Deus esqueceu. Mas todo projeto que nasce no coração de Deus, Ele vai sustentá-lo até o fim. O próprio Deus já postou a mensagem no Instagram Celestial. Tamo junto, camará. Deus é a fonte de todo sustento. Viva também a obediência à palavra. E aí não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, para que você seja bem-sucedido. E por fim, haja com autoridade. A fé, ela se move em ação. Deus comissionou, seja forte e corajoso. Falar de 5 anos de camará, eu posso falar aqui 10 minutos. O Wilton pode chegar aqui e Marcília falar 2 horas. É fácil falar de um testemunho. O difícil é viver o testemunho. O difícil é, durante esses 5 anos, viver dias difíceis, dias de alegria, é encontrar forças para seguir quando os desertos pareciam que não ia ter fim. Mas aí a gente olha para o Senhor, a gente vê que uma promessa foi dada e vê que a gente precisa marchar adiante. A gente nunca deve perder Jesus de vista. Ele é o nosso grande alvo da igreja. Quando as dificuldades chegarem, perseverem juntos. A resiliência com o Senhor na parada supera qualquer desafio. Há muita coisa em jogo, gente, quando uma comunidade decide levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Há muita coisa em jogo. E às vezes a gente hesita. E eu quero finalizar só com uma charge que eu caminho com essa charge há muitos anos. Talvez vocês já conheçam. E ela mostra 2 atitudes que a gente pode ter. Aqueles diamantes ali são vidas para o Senhor, na minha ótica. São diamantes que precisam ser lapidados na mão do Senhor. A gente como igreja vai perseverar, mas como a charge de baixo, vai chegar uma hora que a gente vai desistir quando ia viver o melhor tempo da igreja. Porque as nossas forças estavam fracas e a gente decidiu que talvez tenha sido um erro e é melhor dar a volta. Mas a primeira cena é a cena que fica para a nossa história pessoal, para a sua história no seu perseverar com Deus, para os seus tempos onde a resiliência ela precisa gritar para que dificuldades que você possa estar passando, elas possam ser superadas. Eu quero ser, como pessoa e como cristão, a primeira charge. Eu desejo que isso seja também o seu desejo para a sua vida. E o seu desejo enquanto Igreja Anglicana Camará. Para que você siga, mesmo sem você saber. Porque ele não sabe a distância que ele está do alvo. Mas ele segue. Porque uma hora, aquilo que foi prometido vai ser cumprido e ele vai chegar. E é muito fácil às vezes a gente se hesitar. Por isso a gente precisa. Por isso a equipe pastoral daqui, a liderança precisa ser suportada em oração por vocês. Por isso que ninguém caminha sozinho e vai chegar a lugar algum sozinho. Todas as pessoas que têm se levantado ao longo desse tempo, elas são importantes demais nesse processo. E vocês não têm noção daquilo que vocês já construíram e que reverbera no mundo espiritual. A gente não vai conseguir enxergar ou mensurar nunca o que acontece quando uma igreja firma posição. Essa não é talvez a nossa missão, colher esses frutos. A nossa missão é plantar, é falar da palavra de Deus. E o Senhor vai acrescentando todos os dias aqueles que vão sendo salvos. O sonho de Jeremias 29:11, ele continua vivo. Não tem slide, mas está aqui, muitos de vocês conhecem. Ele continua vivo na mente de Deus para essa comunidade. Ele continua vivo na mente de Deus para as nossas próprias vidas.
E Jeremias diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é direção para as nossas vidas. E em tantos momentos a gente necessita, Pai, desse Teu sustento, dessas Tuas promessas, Senhor. Por isso nos ajuda, Pai, a crer cada vez mais, a segurar a Tua mão, Senhor, a ser forte e corajoso, não porque somos valentes, mas porque o Teu Espírito Santo assim nos encoraja a seguirmos a tantos desafios que se levantam nas nossas vidas pessoais e aqui nessa comunidade enquanto igreja. Essa igreja que nasceu no Teu sonho, do Teu sonho, que nasceu do Teu coração, que Tu possa, Senhor, continuar a escrever, a reescrever a história dessa comunidade. Uma comunidade valente, ousada, que tem desbravado tantas coisas para que o Teu evangelho puro e simples chegue no coração das pessoas. Te peço, Deus, uma bênção especial por cada um que está aqui nessa noite, por cada pessoa que vai acompanhar depois pelo YouTube. Eu te peço, Pai, que Tu possa estar nos encorajando a seguir marchando, crendo sempre nas Tuas promessas e que possamos agir com toda a autoridade, não porque queremos, mas porque cremos que quando Tu inquieta os nossos corações, é porque é hora de agir. Que Tu capacite cada um aqui, Senhor, a continuar sendo servos Teus, sendo cristãos adoradores, Senhor, para que essa igreja seja cada vez mais relevante nessa região, em nome de Jesus.